Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Ládia Parreira. Eu sou professora de costura criativa e eu vim hoje aqui trazer para vocês uma maneira bem bacana, bem tranquila e bem simples de produzir uma pecinha bem legalzinha que as minhas alunas já estão me pedindo há algum tempo e eu acho que o resultado ficou bem legal e eu espero que vocês gostem muito dessa peça, tá bom? As medidas de todo o material, de tudo que vocês vão precisar, a descrição vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, só dá uma olhadinha com calma lá que vocês vão conseguir captar a mensagem bem facilmente. E se você ainda não me segue, por favor, todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, é o @LadiaParreira, eu espero vocês lá. E aqui, se inscreva no meu canal, né? Não custa nada, já compartilha com alguém, curte, manda para quem tá iniciando na costura, que tá começando a querer produzir peças em material sintético, que eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar. Eu tenho uma maneira bem simples de ensinar e eu tenho certeza que você vai gostar e que quem receber esse vídeo também vai gostar bastante, tá bom? E aí a proposta da bolsa é essa aqui, é uma bolsinha redonda, bem bonitinha, tá? Ela tem um tamanho excelente para quem quer carregar pequenas coisas, assim, do dia a dia, sabe aquela bolsinha do dia a dia? Uma alça regulável, uma alça linda, ó, uma alça super bonitinha, uma combinação que eu achei que ficou bem bacana, eu gostei muito do resultado dessa peça. Há um tempo já que eu tô pateando para fazer uma peça como essa e agora eu decidi fazer e trazer ela bem bonitinha aqui para vocês. Espero de verdade que vocês gostem e se liguem aí no vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Chega de lenga-lenga e vamos preparar a peça. Bom, gente, então a gente vai fazer aquelas bolsinhas redondas, né? Redondinhas. Algumas pessoas chamam de bolsinha cantil, eu não sei se eu usaria esse nome, mas é aquelas bolsinhas redondas que a gente tem visto aí muitas artesãs fazendo e tá estourando, né? A mulherada tá usando mesmo. Então é uma peça bem bacana pra gente fazer, como eu chamo da linha casual, né? Seria uma bolsa casual. O tamanho dela, com relação ao espelho, eu até fiz um Reels lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, corre lá, @LadiaParreira. Lá eu tenho um Reels que fala justamente sobre como eu cheguei à medida desse espelho aqui, tá? Então, ó, esse espelho, ele tem 10 centímetros, eu peguei o compasso, abri o compasso, virei o avesso do meu sintético, posicionei o compasso no meio, abri, né, a perninha dele em 10 centímetros e aí fiz o círculo total. Tirei 2 espelhos que ficaram desse tamanho. Esse vai ser o tamanho base da minha bolsa, tá? E aí, é claro, fiz um matelaçado numa espuma torneada de meio centímetro, tá? 50 milímetros, 5 milímetros. Numa espuma torneada de meio centímetro, tá? Aquela espuma, eu uso uma espuma de malharia, ela é diferente da espuma torneada, mas aqui talvez a torneada até dê um volume um pouco maior nesses quadradinhos aqui do matelaçado, tá? O material que eu tô usando nessa bolsa é um sintético com fundo em malha, ele é 0,8, 0,8 significa a espessura do material, tá? Então, ó, ele é um sintético que tem 0,8 milímetros ele tem menos de 1 centímetro de espessura, é um material maleável e nesse caso aqui o espelho está estruturado com a espuma, espelho porque são as duas frentes da bolsa, né? As duas partes que são idênticas. Está estruturado numa malha, numa espuma, como eu disse, e o restante das peças eu reforcei com o TNT 120, tá? TNT 120 para você colar no material é bem simples, você passa cola de contato, que é aquela cola de sapateira, aquela que deixa a gente bem doidão, passa a cola de contato no material, passa a cola no TNT, coloca os dois juntos e depois refila, tá? E aí eu tenho, essa é a base do meu material, então eu vou trabalhar essa bolsinha toda no sintético. Ela está estruturada, mas ela está estruturada porque eu quis dar ela um pouquinho mais. Ela tá estruturada porque eu quis dar ela um pouquinho mais de firmeza, assim, mas não há necessidade, tá? Se você achar que não precisa, bem tranquilo fazer ela sem estruturação também. Eu estruturei por opção, tá? A estruturação aqui seria uma opção. Pera aí que eu vou pegar A estruturação aqui seria mesmo uma opção, ok?
Então, eu tenho os meus 2 espelhos, que é um círculo que eu fiz de 10 centímetros de raio, tá? Aqui tem 10 centímetros, eu abri o compasso 10 centímetros, risquei, matelacei e estruturei. Aí eu tenho as 2 pecinhas que eu cortei para fazer o canal do zíper. Essas 2 pecinhas, elas têm 25 por 4,5 cada uma. Então, tem 25 de altura por 4,5. Quando eu vou cortar, o que eu faço? Eu corto uma faixa de 9 centímetros pela largura toda do material, pra gente poder aproveitar melhor, né, a faixa. Então, eu cortei 9 centímetros por 75, que seria a metade do sintético, do rolo, porque o rolo tem sempre, desculpa, o material que a gente compra tem sempre 1,40, 1,5, é essa média, né, a largura 1,38, a largura dele. Então, o que eu fiz? Eu cortei uma faixa de 9 por 1,38, 1,40 pela largura toda do material, e aí eu cortei no meio, 75 centímetros, que é o necessário pra gente fazer essa bolsa, é o suficiente, tá? Aí desse pedacinho, eu tirei esses 25 centímetros, que vão ser o canal do zíper, onde vai vir meu zíper aqui, tá? Então, ficou 25 centímetros por 9, e aí você divide em 2 partes, você vai ter 2 partes de 25 por 4,5, tá? Esse é o canal do zíper. Eu cortei no meu sintético, no meu material principal. Muitas me perguntam, posso fazer no tricoline? Pode, você só vai ter que estruturar, né? Mas super dá pra fazer no tricoline. Então, eu cortei também no forro. No caso da minha bolsa, eu tô usando o tricoline mesmo de forro, tá? Adoro, acho que fica lindo. Tricoline é um material de fácil acesso. Para as bolsas fica super elegante, a gente encontra em qualquer cidade, de qualquer estado, de qualquer tamanho. Como eu morei um tempo em cidade pequena, eu sei como é que é. Às vezes você vê na internet todo mundo falando, ai, vamos usar o cetim dublado, ou vamos usar o nylon, não sei o que. Aí você fala, putz, na minha cidade não tem isso, o que eu vou usar? Gente, tricoline é uma excelente opção para forro. Ela é mais cara em tese, tá? Porque existem bancas de tricoline aí super em conta, tá? E é um material mega resistente, você pode caprichar na cor, dar aquele tchan dentro da sua bolsa, tá? Aí eu cortei o fundo, o meu fundo também é no Doll 08, tá? O nome desse sintético é Doll, eu chamo de Doll, né? Onde eu compro é Doll, que também tá estruturado num TNT 120, ok? 9 centímetros por 45. Esse pedaço tá cortado com sobra, tá? Vai sobrar. Eu vou explicar por que vai sobrar. Então, 45 por 9 e o tricoline, né? O forro cortado na mesma medida, ok? Todas as medidas da peça vão estar descritas aqui no vídeo, tá bom? Então, vocês depois podem acessar, olhar lá na descrição do vídeo que vai estar lá, tá bom? E se você não me segue ainda, corre lá. @Ládia Parreira no Instagram, @Ládia Parreira no TikTok, e todas as minhas redes sociais são @Ládia Parreira. Já se inscreve, se você não está inscrito ainda, já se inscreve, dá o seu joinha lá e compartilha com um montão de gente, que eu faço live toda semana e eu trago dicas valiosas, tá bom? Você não vai errar, cola na mãe que você brilha. Tô aqui com um pedaço de tricoline sem cortar ainda para estruturar, para forrar meu espelho. Na hora que eu fizer, vocês vão ver por que eu não corto, para evitar desperdício mesmo, tá? Eu deixo inteiro, meço e tiro o pedaço que eu preciso. Essa é a estrutura principal da minha bolsa. E aí eu tenho algumas ferragens que eu vou precisar. Como eu vou aplicar uma alça de 4 centímetros, eu vou usar essa alça aqui, que muitos chamam de alça chique. É uma alça de poliéster, né? Uma alça mais durinha, resistente, bem legalzinha. Ela tem 40 milímetros, 4 centímetros. Então, como ela tem 4 centímetros, eu vou usar toda a ferragem de 4 centímetros, né? Tô usando aqui 2 quadros, eu vou usar a dourada nesse caso, mas você pode usar aí a ferragem que você tem à sua disposição, tá? Eu vou usar uma dourada, são 2 quadros de 4 centímetros, que é para fazer o suporte da alça, um regulador também de 4 centímetros, um cursor de zíper, eu tô usando esse aqui de mandalinha, que é uma gracinha, e a minha etiqueta, que feita ao contrário, que eu tô usando a câmera no modo selfie, tá? Mas tá escrito Ládia Parreira e eu faço com clichê. Eu tenho bastante autonomia, eu gosto dessa autonomia das etiquetas. Então, essas são as ferragens. Deixa eu guardar no pacotinho aqui para elas não se perderem.
De alça, nós vamos usar sempre para alça 1,40 m. E aí, para o suporte de alça, gente, eu uso 6 centímetros, 7, depende muito, tá? Então, eu tô deixando a minha alça sem cortar aqui, porque eu tenho um rolo grande dela, né? Um rolo maior. Mas a gente vai usar aí por volta de 1,5 m mais ou menos de alça, estourando 1,60 m, tá bom? É o suficiente. E zíper, né? Tô usando o zíper número 5, compatível com o tamanho do meu cursor, tá bom? E vou usar também um vivo. De vivo, você vai usar um pouco menos de 1,5 m, tá? Vivo plástico, sem encapar, vou fazer essa sem encapar, só o vivo mesmo, numa cor que tá aqui trabalhando, conversando com a minha bolsa, ok? Então, esses são os materiais. Eu vou precisar disso aqui para produzir a minha bolsa e vocês vão ver que ela é uma peça super fácil, rápida de ser feita, ok? Bom, eu vou começar a minha peça preparando os meus espelhos para receber o fole, que é a junção do canal de zíper com o fundo, tá? Então, como que eu preparo os meus espelhos? Como ele é redondinho, você escolhe mais ou menos a posição que você quer manter o seu matelaçado na bolsa e você vai encontrar os meios dela. Como que você encontra os meios? Você vai dobrar aqui ao meio, aí você faz um corte aqui e um corte aqui, e depois de feito isso, você junta esses dois cortezinhos que você fez e marca aqui e aqui. Acho bem importante marcar os 4 cantos, tá? Que seriam os 4 cantos de uma bolsa redonda, chega a ser hilário, né? Mas são 4 meios, tá? Os meios de cima, de baixo, de um lado e do outro, ok? Feito isso, eu vou olhar para minha peça e eu vou ver qual é. Eu tentei fazer mais ou menos a mesma direção dos meios nos dois espelhos, para que eles fiquem com o matelaçado aparentemente na mesma direção, tá? Então, deixa eu só olhar aqui o que foi que eu pensei. Aqui. Eu vou aplicar agora a minha etiqueta, vou colocar a minha etiqueta bem aqui, e aí vou colocar o forro e aplicar o vivo, tudo no mesmo processo, ok? Então, vamos lá. Bom, então vamos lá para a aplicação da minha etiqueta, tá? Eu vou colocar ela no canto inferior esquerdo, que é meio um padrão, eu sempre uso esse padrão. Não podemos esquecer do retrocesso no começo e no final. Eu vou reduzir meu ponto aqui para um 4,5 mais ou menos. Ó. E aí eu apliquei a minha etiqueta aqui, ok? Vou tirar esse restinho de alça aqui. Vou selar essa com um pouquinho de temperatura aqui, né? Ó, selei essa linha para ela não voltar. Pronto. Então, colocado aqui, essa parte feita, eu tenho os meus dois espelhos, eu vou colocar o vivo aqui, tá? Como é uma peça redonda, é importante ter bastante atenção na colocação do vivo. Então, olha só, para minha preparação do espelho, eu já peguei aqui meu tricoline, então eu jogo ele aqui em cima da minha mesa, coloco ele por cima, que nós vamos colocar ele agora nessa hora, tá? Corto ele bem certinho aqui, e aí essa parte que sobrou, eu dispenso, porque eu já usei, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir e dar 4 pontinhos aqui de costura, tá? Olha lá, eu coloco meu espelho aqui em cima, né, do meu tricoline, e eu tento alinhar da melhor maneira que eu puder a estampa do meu forro, tá? Acho bacana ter essa preocupação com a peça. E eu vou fazer 4 pontos de costura aqui nos 4 meios que eu encontrei lá no começo da peça. Eu faço uma costura aqui, uma costura aqui, uma costura aqui, uma costura aqui. Aí assim eu deixo o meu forro, ó, preso na minha peça, sem muitas costuras, sem fragilizar o meu material, mas dando um mínimo de segurança ali para que eu possa aplicar meu vivo, tá bom? Então, vou usar meu pezinho calcador normal, eu não troco meu pezinho para aplicar o vivo, mas fica aí a critério de vocês. E também não uso o pé de vivo nesse momento, tá? Por que eu não uso o pé de vivo? Porque eu quero uma costura bem na beiradinha. Se eu usar o pé de vivo, ela vai costurar aqui. E essa costura aqui eu deixo pra fazer na hora que eu vou juntar o fole nesse espelho, ok? Pra não correr o risco de ter 2 costuras ou uma costura aparecendo lá. Então, eu pego esse meu pedacinho aqui de 3 centímetros, mais ou menos 3 centímetros de largura, coloco direito com direito aqui, dou um pontinho, ó, só um pontinho para segurar o material, e eu vou vir com o meu vivo. Olha lá.
A pontinha, a beiradinha, o vivo, ele é essa estrutura aqui. Então, essa parte gordinha é a que vai dar a estruturação na peça, que vai ficar bonitinho lá, né? E essa parte aqui é a parte que eu vou usar pra acompanhar a lateral do meu material, tá? Então, eu alinho bem certinho essa parte com essa lateral. E essa minha mão, sem fazer peso, ela vai direcionando esse vivo. Uma mão coloca ele e a outra mão limita. É assim que eu aplico o vivo, tá? Então, apoiei, maior ponto da minha máquina, eu vou fazer uma costura bem na beiradinha aqui, ok? Aí, chegando nessa parte, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu vivo em cima, um passando por cima do outro, vou pegar minha tesoura, vou enfiar aqui, ó, na limitação e vou fazer um corte. Cortei esse vivo. Eu volto ele para a posição de costura com a minha agulha baixada, ó. Posiciono ele e termino de fazer a voltinha do círculo. Ele vai ficar assim, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Vou alinhar todo mundo aqui, jogar esse acabamento e vou passar uma costura aqui para fechar essa aplicação do vivo. Olha lá. E pronto, meu vivo tá aplicado. Vou tirar todo esse... Ó, gente, antes de tirar, olha, percebam a diferença. Como o vivo dá estrutura na peça. Só de aplicar o vivo, perceberam que ela já ficou abaulada? Olha lá. Ela já subiu. Então, o vivo, ele serve também como um estruturador, ó. Se ele tiver bem aplicadinho, ele já dá pra bolsa o efeito que eu quero, que é o da estruturação, tá? Olha lá. Então, perceberam que o meu vivo ficou costurado bem na beiradinha? Olha lá, tá bem na beiradinha, tá? E eu já adiantei a outra parte e já fiz também a aplicação nos meus dois espelhos. Então, os meus espelhos estão prontos. Agora eu vou para aplicação, aliás, para preparação do meu canal de zíper, que é a parte que vai o zíper aqui em cima. Então, para a preparação do meu canal, eu vou precisar das duas pecinhas, nas medidas que eu já falei no começo do vídeo, do meu zíper e do meu forro, tá? E um cursor equivalente ao tamanho do zíper, tá bom? Quando eu digo tamanho, é o dentinho do dente, tá? Porque nós temos dentinho do zíper. Nós temos cursores número 5, cursores número 6, cursores número 3. Eu recomendo aqui usar o número 5 e número 6, que na verdade é a mesma coisa, tá? Então, como é que eu faço a preparação dessas duas peças? Eu pego um principal desse aqui e eu vou aplicar desta maneira, ó. Com o meu zíper virado com o dentinho para baixo, o direito do meu zíper com o direito do meu material, e eu vou passar uma costura bem na pontinha aqui, ó, só para prender esse zíper aqui nesse material. Aqui, gente, é importante você dar uma estabilizada. Ó os cachorros. Você dá uma estabilizada, não é esticar e não deixar ele solto. Então, você só segura e assenta, estabilizando para que ele fique retinho aqui, tá? Tá? Olha lá. Um pontinho feito bem na beiradinha, só para segurar esse zíper aqui, ok? Agora eu venho com o meu fogo e eu coloco o direito do meu fogo com o direito do meu zíper, tá? Ok? E vou passar uma costura agora bem aqui, ó, no meu zíper. Eu encosto bem o meu calcador no dentinho do zíper, tá? Mas é uma costura de um pé de máquina. E olha lá, tá? Ó, a costura do zíper tá aqui, do zíper no principal, e a do fogo tá aqui. Vocês perceberam que uma não sobrepõe a outra, então não tem o risco dessa costura aparecer ou coisa do tipo. Por isso que é tão importante ela ser feita aqui, ó, bem na beiradinha, tá bom? O que eu vou fazer agora? Viro pra mim o material, jogo o meu forro pra lá, né, pra cá, passo a minha unha, meu dedinho aqui, ó, jogando ele bem pra lá, viro todo mundo assim, com o sintético virado pra cima, eu vou trazendo esse sintético pra cá, com as mãos mesmo, tá? Ó, eu faço esse movimento aqui. Por quê? Eu preciso que a minha peça fique, deixa eu virar aqui de um jeito bem pra vocês verem, fiquem assim, ó, porque eu vou fazer uma costura de pesponto bem aqui. Então, eu tenho que cuidar pra que a minha costura pegue
aqui no sintético e segure esse forro aqui. Porque se eu não fizer essa costura, esse forro pode subir. E se ele subir, ele vai enganchar no meu carrinho, tá? Então é legal ele tá bem puxado lá pra baixo. E eu vou fazer essa costura aqui bem na pontinha. Olha lá, como que é uma costura bem na beiradinha, tá? Bem em cima. E atrás, ó, pegou todo o meu forro. Eu vou fazer agora a mesma coisa do outro lado. Olha lá, eu tenho assim o meu canal de zíper, ok? Então, forro e principal. Agora eu vou colocar o meu cursor nesse lado que tá mais aqui. Eu abro um pouquinho ele. Na verdade, a gente corta pra alinhar, pra que ele fique bem alinhadinho. Tem duas formas de colocar. Você abre e só engancha ele aqui, vai entrar. Ou, o que eu acho mais fácil, é você vir aqui e tirar um pouquinho desses dentinhos, ó. Você tira só um pedacinho do dentinho. Aí você coloca o zíper, o cursor por essa partezinha redondinha aqui, ó, que tem as duas entradas. Entra do lado maior. A hora que o lado menor chegar exatamente aqui, ó, onde você cortou, você abre um pouquinho mais e puxa. E pronto, o zíper está colocado, ok? Deixa eu só arrumar aqui. Aqui, ó. Ok? Então, colocado o zíper, agora eu vou preparar a parte do fundo que vai emendar aqui. Então, olha lá. Eu peguei aqui, ó, os meus 2 pedacinhos de alça, eles têm 6 centímetros cada um, tá? Eu vou passar aqui, ó, no meu quadrado e vou fazer uma costura bem aqui. Vou fazer isso nas 2 peças. Olha lá. Então, eu tenho os meus dois suportes de alça aqui, tá bom? Que é o que eu uso para, além de frear o zíper, para suportar a alça que vai vir aqui em cima, tá? Então, eu vou colocar ela bem no meio aqui, tomando cuidado, claro, pro rosa claro que tá pra cá, ficar do outro lado também o rosa claro pra cá, só para não ficar invertido, tá bom? Tomar esse cuidado. Vou passar uma costurinha aqui, ó, bem aqui na beiradinha, eu gosto dela bem pertinho. Vou cortar esse excesso aqui, ó, tanto do zíper quanto da alça, e vou queimar. Não precisa cortar tudo não, tá? Até cortei demais aqui. Ó, vou selar essa partezinha da minha alça com a chama, com a parte azul da chama. Vou aproveitar e vou selar essas pontinhas de linha que ficaram aqui. E pronto, os meus suportes estão colocados, ok? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu fundo, o sintético, e eu vou colocar um dos lados direito com direito aqui, ó. E vou passar uma costura bem na pontinha aqui, ó, só pra segurar essa peça aqui. Ponto 5 mesmo, tá? Ó, é uma costura bem na ponta, ok? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou virar com a parte do forro pra cima e vou colocar a partezinha do forro viradinha pra baixo aqui, ó, direito do forro com o direito do forro do canal. E vou passar uma costura agora com um pé de máquina num ponto 3,5 ou 4. Pronto, olha lá, costura feita. Percebam que uma costura não sobrepõe a outra, tá? Então, com o meu sintético viradinho pra cima, eu vou puxar esse sintético aqui e eu vou passar a mão nele, bem assim.
Faço a mesma coisa com o meu forro e passo a mão nele aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma costura daqui até aqui, aquela costurinha de acabamento, chamada de pesponto. Maior ponto da sua máquina. Vamos pespontar isso aqui. Ok. Pespontinho feito. Agora eu vou medir esse tamanho para exatamente saber que tanto que eu tenho que refilar disso aqui para encaixar no meu espelho, ok? Para isso, a gente vai precisar de uns clipezinhos e por enquanto eu não preciso marcar os meios aqui, não há necessidade, tá? Porque eu só vou medir o tamanho, então não precisa medir meio agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Em qualquer ponto aqui, eu vou colocar juntar o meu canal de zíper com o espelho e vou colocar um clipezinho aqui. E vou clipando essa peça todinha, verificando o tamanho que eu preciso deixar para esse fundo, nesse fundo, para que ele realmente feche toda a circunferência desse espelho, ok? Então, vamos lá. Olha lá. Então, eu terminei o canal. O canal eu tenho esse tamanho, já tá delimitado, tá? Esse aqui é a medida correta, não precisa diminuir nem aumentar, porque lembrando que o canal tem que ser menor que o fundo, senão a sua bolsa vai ficar bamba, tá? Então, não mexa no tamanho do canal. Agora, o fundo, ó, como eu falei, tem bastante sobra. Como que eu vou fazer para saber que tanto que eu tenho que deixar? Ó, eu jogo esse fundo por cima do meu canal. Meu canal acabou aqui, meu fundo acabou aqui. O que eu tenho que deixar aqui? 1 centímetro, que é o tamanho do meu calcador, aliás, do meu pé de máquina, na verdade 0,75, né? Então, você passa o seu fundo por cima do teu espelho, mede mais ou menos 1 centímetro e corta, ok? É o que eu vou fazer aqui. Olha lá, o meu canal tá aqui, ó, meu canal do zíper está aqui, deixa eu tirar o forro pra vocês verem, o canal do zíper tá aqui e o meu fundo vai passar mais ou menos 1 centímetro pra cima dele, tá bom? Esse é o tamanho. Eu cortei só o espelho, aliás, só o principal, agora eu vou tirar do forro. Vou tirar esses clipes, porque a medida que eu tinha que tirar era essa. Olha lá. Estico bem em cima da minha máquina, aqui da minha mesa, e eu refilo também esse forro. E agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes. Vou costurar só o sintético, o direito do sintético com o direito aqui. Olha lá. Vou virar o forro pra cima e aquele forrão que tá sobrando eu coloco lá direito com direito e faço uma costura com um pé de máquina. E pronto, olha lá, ficou assim, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou desvirar isso aqui. E eu tenho o anel, que é o chamado fole. Então, o fole nada mais é do que a junção do canal do zíper com o fundo. Lembrando que o canal do zíper tem sempre que ser menor que o fundo, tá? Falta dar um pesponto, ó, vou juntar todo mundo aqui, vou passar um pesponto nesta parte, o maior ponto da sua máquina. Olha lá, pespontinho feito. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar e vou preparar, aliás, vou deixar assim mesmo. Vou preparar essa peça para ser aplicada.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui, ó, de fora a fora pra juntar todo mundo, ok? Olha lá, só juntei, tá? Uma costurinha de beiradinha, não vai fazer diferença nenhuma e não vai aparecer nada. Agora eu vou marcar os meios, ó, eu junto esses 2 meios aqui. Eu gosto de pôr um clips aqui, só pra ele não andar. Eu sei que ele não tem pé, mas ele não anda, tá? E aí eu vou marcar o meio aqui, o meio aqui, o meio aqui e o meio aqui. Olha lá. Cadê? Deixa eu virar desse lado, fica melhor pra ver. Marcados os meios, agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar esse meio com esse e vou marcar o outro meio. Um aqui e um aqui, do mesmo jeito que eu fiz antes. Pronto, os meios marcados, eu vou virar do avesso e vou fazer a aplicação desse anel no meu espelho. Então, agora como é que a gente faz? Eu vou procurar os meios que eu tinha marcado antes aqui. Então, eu tenho um meio aqui, ó. Eu tenho um meio aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tá? E eu vou marcar exatamente esses 4 meios, aplicar de acordo com a marcação que tá aqui. Lembrando que a marcação do fundo deve ficar no acabamento do meu vivo, nesse meio aqui, ok? Então, coloco esse meio com esse meio, pego um clipezinho aqui, posicionei esse meio com esse meio. Agora eu vou para o zíper. Então, ó, o meio do meu zíper tá bem aqui, eu vou procurar um meio da parte de cima. Agora eu vou procurar este meio aqui e vou marcar com esse outro meio que eu anotei, que eu defini aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Às vezes parece que não vai encaixar, é assim mesmo. Na hora que a gente vai fazendo a costura, ele vai se encaixando, tá? Vamos lá. Feito esse processo, eu vou iniciar com a costura, mas antes disso eu vou trocar meu calcador por um calcador de vivo. Agora eu uso o meu calcador de vivo, que é esse que tem uma cavinha, ele tem uma cava bem aqui, ó, tá vendo? Que é por onde passa o gordinho do vivo. Pronto, trocado, eu vou aplicar o meu espelho. Gente, eu gosto de costurar sempre com esta parte da bolsa, o espelho virado para dentro, para o pescocinho da máquina, tá? Eu gosto de costurar assim. Se você costura com o espelho virado para baixo, não tem problema nenhum. Eu só recomendo que se você começar a costura de um espelho desta maneira, que você termine do outro lado da mesma maneira, para não dar nenhuma diferença. Então, vamos lá. Começo sempre pela parte de baixo, que é o fundo aqui, e vou fazer uma costura todinha em volta desse espelho. Então, olha lá. Aí a gente vai dar uma olhada do lado de dentro. Já tô vendo ainda. Ó,
dou um confere aqui para dar uma olhada. Aqui fica fácil, né? Porque é só dar um conferezinho para ver se o vivo pegou tudo certinho. E eu já vi aqui e vi que tá tudo ok. Então agora eu vou passar o viezinho aqui. Eu vou usar um viés de Boneon. Bem bonitinho, passo o viezinho e já vou aplicar o outro lado da mesma maneira, exatamente igual. Ok? Então olha lá. O viés que eu uso é o viés de Boneon. Ele tem essa característica aqui que é uma marquinha, ó, bem no meio. Então a gente vai, a gente dobra ele no meio e encaixa, faz esse encaixe ali naquela costura, tá? Esse viés de Boneon tem 2,5, deixa eu só confirmar. Isso, ele tem 2,5 centímetros de largura. Eu prefiro o viés de Boneon quando ele é um pouquinho mais largo, de 3 centímetros, mas esse de 2,5 já atende bem, tá? Quando as camadas são muito grossas, eu acho que esse de 2,5 fica relativamente pequeno. Nesse caso aqui vai servir bem, tá? Então eu vou aplicar o viés de Boneon em toda a lateral, em toda a parte do fole que eu acabei de costurar, iniciando sempre pela parte de baixo, tá? Por uma questão de acabamento aqui. Como ela é redonda, a gente tem que estar sempre observando onde é a parte de baixo, né? Obviamente. Mas eu procuro não começar exatamente onde é aqui, porque aqui eu já tenho bastante camada. Então eu sempre começo um pouquinho antes aqui, tá? Pouquinha coisa antes. Eu só encaixo meu viés e passo a costura aqui no maior ponto que a minha máquina tiver. Tudo bem? Vamos lá então. Peladinho aqui na pontinha dele para ele não desfiar. E finalizo passando por cima. Olha lá, viés aplicado, ó, pegou toda a lateralzinha, pegou certinho onde tinha que pegar. Tudo certinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e já volto para mostrar o resultado. Bom, agora nós vamos desvirar a peça, tá? Ela tá pronta, então ela terminou aqui, né? Fechadinha, a gente abre o zíper e aí a gente vai fazer a parte de desvirar. É bem tranquilo, tá, gente? Porque os espelhos estão estruturados com espuma, então não vai amassar, não vai ficar feio. A gente tem um TNT 150 aqui, só que como a peça é pequenininha, fica mais fácil desvirar, né? Então, é claro, a gente vai evitar fazer umas marcações muito fortes aqui, mas ela não vai, apesar de ter pouca abertura, não acredito que ela vá amassar. Agora, quem preferir, pode vir com o ferro aqui, dar uma esquentadinha, tá? Esquentar um pouquinho essa fibra e talvez ajude um pouquinho, mas como é uma peça pequena, não sei se é necessário. Bom, faz toda a limpeza da peça, né, tudo certinho, e vamos lá, eu começo pelo fundo, vou virando, eu gosto de vir pelo vivo, tá, eu vou jogando vivo pra dentro aqui, ó, e faço um desvire bem rápido, né, gosto de fazer o desvire bem rápido pra evitar o tempo do material amassado, né, ele é macetadinho aqui pra evitar aquele marque. Já vai virando e já vai olhando, né? Ver se tá tudo certinho. Os pedacinhos de linhas, ó, que ficam, são muito comuns. Olha lá, outra linha aqui. Mas essa peça fica incrível, ela é um tamanho super legalzinho, assim, tanto pra criança, é uma peça bem versátil, tá? E a gente vai dando umas... Quem quiser aqui, a gente pode vir com um martelinho, tá? O martelinho, você coloca ele sobre a mesa e vem dando pequenas marteladinhas. Eu, particularmente, não gosto. Gosto desse movimento da peça meio abaulada, assim. Mas quem gosta da peça mais marcadinha, fica à vontade aí, tá? Intensifica aqui, ó. Dá uma desamassadinha bem boa, onde tem mais dobras aqui, né? Onde tem mais... Mas vocês viram que ela é uma peça super fácil de ser desvirada, super fácil de ser manipulada, até porque ela é pequenininha e tem pouca estruturação, né? Cadê o cursor? Está aqui, ó.
E a peça está montada. E aqui a gente vai fazendo os ajustes, ó. Dá a impressão de que o vivo aqui estava meio amassadinho. A gente vem com a mão, ó. Tá vendo? Vai fazendo o trabalhinho de artesã. Afinal, a gente do ramo do artesanato, a gente trabalha com as mãos, com trabalho manual, né? E olha lá, ele já fica redondinho. Então, isso aqui é trabalho de mão, tá? É aqui que você mostra suas habilidades manuais. Tá? Ó, e ela tá pronta. Essa etiqueta, ela é assim mesmo, no cantinho, tá? Eu gosto dela mais lateralzinha mesmo. Deixa eu só queimar uma linhazinha que tá aqui. Queimadinha. Isso, agora vamos pôr a alça. Gente, a alça não tem segredo, tá? 1,5 metro de alça. Eu uso 1,40. 1,40 de alça. Eu tô usando aqui uma alça de 4 centímetros, como eu falei pra vocês. E eu tenho uma coisa muito... Deixa eu queimar aqui a pontinha e já vou falar com vocês. Barulho estão arrumando aqui na loja, tá barulhentinho, mas acho que tá dando pra ouvir. Olha lá, eu não vou fazer essa alça com mosquetão. Por quê? Primeiro, eu usei um quadro. O mosquetão no quadro dá pra usar sim, mas não é o mais indicado, seria uma meia argola. Mas por que que eu não vou usar mosquetão? Porque essa bolsa não tem o porquê você tirar a alça dela. Se ela é uma bolsa transversal, ela precisa da alça, ela não tem nenhuma alça de mão. Então, o mosquetão, na minha opinião, eu uso nas peças quando eu quero dar a opção da cliente remover a alça. Como nesse caso eu não vou oferecer essa opção, ela é uma peça transversal, então eu vou colocar ela direto, tá? Como que eu começo? Começo pelo mosquetão, desculpa, pelo regulador. Então, eu passo, ó, de baixo pra cima, de cima pra baixo, aqui nesse entremeio, e ela vai ficar assim, tá? Bem desse jeito. E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, faço uma dobra e abaixo. E vou passar 2 costuras aqui, ok? Então, olha lá, 2 costuras paralelas, né? Uma do ladinho da outra. Aí, eu já gosto de ir fazendo essa limpeza aqui da linha, porque depois eu vou passar por baixo, essa parte vai ficar mais difícil pra eu acessar. Então, olha lá, já fiz a limpeza, ok? E agora, ó, com esse regulador virado pra cima, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha bolsa, com a frente, olhando para a frente, olhando para as costas dela. Vou pegar esse regulador, olha lá, aliás, vou colocar virada pra cima, ó, eu vou puxar, tá vendo, ó? E vou enfiar nessa posição aqui, ó. Tudo bem? E aí eu puxo. Fiz essa voltinha, certo? E agora o que que eu fiquei? Fiquei com essa fita desta maneira aqui. Aí eu vou passar, olha lá, de baixo pra cima e de cima pra baixo. E pronto, eu já dei a função de regulador pra essa alça. Confiro, ver se ela não ficou torcida. Olha lá, tá vendo? Ó, ela não está torcida, então o que que eu faço? Eu venho acompanhando ela, ó, bem bonitinha, retinha. E a hora que ela chegar aqui, eu pego e passo de fora pra dentro. Olha lá. Dou uma dobradinha pra dentro. E da mesma maneira que eu fiz lá no meu regulador, eu vou fazer aqui, ó. Passo 2 costurinhas.
Olha lá, 2 costurinhas. Vou fazer a limpeza aqui, aqui. Tira essas linhazinhas aqui. Eu já tô fazendo agora, gente, pra mostrar pra vocês que é legal fazer esse tipo de limpeza. É bom já ir fazendo, tá? A gente deixa pra depois, aí dá um trabalhão. Eu gosto de ir fazendo. Não gosto de deixar muita limpeza pra fazer depois, não. Senão a gente acaba esquecendo, enfim. Ó. E tá pronta. Nossa bolsinha está pronta, linda, preparada para arrasar. Olha lá. Então, é uma peça feita muito rapidinha, tá? Bem rapidinha mesmo. E com pequenos pedaços, né? Com meio centímetro de material, você consegue fazer tranquilamente aí umas 4 bolsas dessa pra mais, tá? Com alcinha regulável. E aí, gente, tá usando muito alcinha de corrente. Então, se você quiser pôr uma alcinha de corrente aí, fica a seu critério, ok? E tá pronta a bolsinha.